Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Brendo Mendes e hoje irei falar sobre drenagem venosa de cabeça e pescoço. Pessoal, basicamente para vocês entenderem minha explicação no decorrer da aula, precisamos relembrar algumas relações entre artérias e veias. As artérias, as artérias são aquelas responsáveis por levar o sangue rico em oxigênio para os nossos tecidos, nosso corpo, enquanto as veias são responsáveis por retornar esse sangue para o coração. Chegando no coração por meio das veias, esse sangue vai dar continuidade ao seu fluxo sanguíneo em torno do nosso corpo, permitindo as trocas metabólicas como um todo. Basicamente, eu irei começar essa aula falando sobre a drenagem intracraniana. Nesse momento, eu irei falar de uma forma mais geral, logo em seguida, eu irei falar de uma forma mais específica. A drenagem intracraniana é feita por um conjunto de veias. Esse conjunto de veias é denominado como seios da dura mater. Uma vez que ele realiza essa drenagem, ele vai desaguar todo esse conteúdo em torno da veia jugular interna, chegando esse sangue na veia jugular interna. Esse sangue vai em sentido ao coração, de forma que ele continue sua trajetória, que eu irei explicar melhor nas próximas imagens. Mas nesse momento irei falar sobre os seios da dura mater. Como anteriormente eu falei, o seios da dura mater é constituído por um conjunto de veias. E esses conjuntos de veias são responsáveis pela drenagem intracraniana. E essas veias possuem uma denominação específica, que nesse momento irei falar de cada uma. Temos aqui a primeira estrutura, que é o seio sagital superior. Temos aqui o seio sagital superior, seio transverso, aqui nessa mais à frente, o seio sagital inferior, seio reto, seio sigmoide e a veia jugular interna. Agora irei explicar melhor nessa próxima imagem. Temos aqui o seio sagital superior. O seio sagital superior, como vocês podem ver, possui outras ramificações. Essas outras ramificações irão estabelecer conexões com outras veias. E essas outras veias são denominadas como veias cerebrais e veias cerebelares. Essas veias cerebrais e cerebelares, por sua vez, são responsáveis pela drenagem do cérebro, da região do cérebro e também da região do cerebelo, uma vez que ele realiza essa drenagem do cérebro e do cerebelo. Essas veias irão estabelecer conexões com essas ramificações do seio sagital superior, de modo que esse sangue, essa drenagem, chegue na região do seio sagital superior. Uma vez que esse sangue chega nessa região, ele vai no sentido inferiormente, passando inferiormente, até chegar na confluência dos seios. Mas relembrando, quais são essas estruturas, né? Quais são essas veias cerebrais e cerebelares? Observe essa imagem do canto esquerdo superior. Temos aqui essas várias ramificações em torno dos cérebros. Essas estruturas em azul são conhecidas como veias cerebrais. Essas veias cerebrais irão realizar a drenagem do cérebro. Realizando a drenagem do cérebro, irão estabelecer conexões com essas ramificações do seio sagital superior, chegando de modo que esse sangue, drenagem da região do cérebro, passe para o seio sagital superior. Chegando no seio sagital superior, esse sangue vai inferiormente, passando para a confluência dos seios. As outras estruturas dos seios da dura mater é o seio sagital inferior. Esse seio sagital inferior irá se localizar na parte mais interna do cérebro, de modo que ele também receba a drenagem, de modo que ele também irá receber sangue por meio da drenagem das veias cerebrais mais profundas, que irão se localizar mais interiormente ao cérebro, e também recebendo a drenagem por meio das veias cerebelares, que irão drenar todo o seu conteúdo para o seio sagital superior. Então, relembrando, veias cerebrais profundas realizam a drenagem da região mais profunda do cérebro e as veias cerebelares irão realizar a drenagem da região do cerebelo. Realizou essa drenagem, vai passar todo esse conteúdo sanguíneo para o seio sagital inferior ou para o seio sagital superior ou para os outros seios que irei comentar ao longo da aula. Então, uma vez que esse sangue chega nessa região, ele vai inferiormente até chegar em outras estruturas, conhecida como seio sagital reto. Aqui esse seio sagital reto vai manter conexão com a confluência dos seios. Uma vez que esses dois sangues chegam tanto por parte do seio sagital superior como por parte do seio reto, irão estabelecer uma conexão com o seio transverso.
Esse sangue sai dessa região e vai para o seio transverso. Chegando no seio transverso, ele vai para outra região conhecida como seio sigmoide. Chegando na região do seio sigmoide, ele irá desaguar todo o conteúdo sanguíneo para a veia jugular interna. Essa veia jugular interna vai deixar o interior do crânio através de um forame. Forame este conhecido como forame jugular. Irei mostrar esse forame nessa seguinte imagem. Temos aqui na parte superior do interior do crânio, em verde, denotado pela cor verde, o forame jugular. O forame jugular, por sua vez, é o segundo forame maior na região do interior do crânio, sendo que o maior é o forame magna, pessoal. Então, aqui nesse forame jugular, nessa região, irá passar a veia jugular interna. Outra estrutura que eu quero comentar, que eu irei comentar mais à frente, é o seio cavernoso. Observe que esse seio cavernoso estabelece uma conexão com o seio sigmoide nessa região, além de estabelecer outras duas conexões indo na região da órbita, que eu irei falar mais à frente. Então, relembre esse nome aí, que iremos precisar relembrar essa estrutura nas próximas imagens que eu irei explicar. Pessoal, existem outras veias que são responsáveis por drenar para os seios da dura mater. Então, temos as veias cerebrais e as veias cerebelares responsáveis pela drenagem para os seios da dura mater. E existem outras veias. Essas veias são denominadas como veias diploicas. Irei mostrar na seguinte imagem. Então, as veias diploicas também são responsáveis por drenar seu conteúdo para os seios da dura mater. As veias diploicas, por sua vez, irão se localizar na estrutura óssea do crânio. Observe a seguinte imagem. Eu peguei essa estrutura e realizei um corte nessa região. E obtemos essa imagem do lado direito. Nessa região podemos observar uma cortical externa, conhecida também como tábua externa, e uma cortical interna, também conhecida como tábua interna. Essas duas estruturas possuem uma estrutura óssea mais compacta. Já entre elas, irá representada conhecida como díploe, apresenta uma estrutura óssea mais esponjosa. E nessa estrutura óssea mais esponjosa, irá se encontrar as veias diploicas. Essas veias diploicas serão responsáveis pela drenagem da região da díploe, uma vez que ela realiza essa drenagem nessa região. Realizou a drenagem, ela vai desaguar todo o seu conteúdo para os seios da dura mater. Pegou esse conteúdo da díploe, passa para os seios da dura mater, que irei mostrar nessa próxima imagem. Observe a seguinte imagem. Essa imagem aqui eu obtive a partir de um corte interior por parte de um crânio. Observe, foi um corte semelhante a esse que eu estou denotando pelo mouse. Temos aqui um corte e obtemos a seguinte imagem. Irei dar o zoom aqui nessa estrutura. Temos aqui nessa estrutura, podemos ver uma cortical externa, mais externa, a estrutura óssea do crânio, e uma cortical mais interna, e entre essas duas estruturas, uma estrutura óssea mais esponjosa, que é conhecida como díploe. E nessa região da díploe irá se localizar as veias diploicas. As veias diploicas irão realizar a drenagem da díploe, uma vez que ela realiza a drenagem dessa região. Vai pegar todo esse conteúdo, todo esse sangue, e vai passar para a região dos seios da dura mater. Para os seios da dura mater. Nessa representação aqui temos o seio sagital superior. Então ele pega esse conteúdo e deságua para o seio sagital superior. Chegando no seio sagital superior, ele vai percorrer aquele caminho que eu falei anteriormente. Ele vai passar pelo seio sagital superior, vai chegar na confluência dos seios, ali na região da confluência dos seios, vai seguir para o seio transverso, logo em seguida para o seio sigmoide, chegando na veia jugular interna, que vai deixar o interior do crânio, através do forame jugular. Outras estruturas, pessoal, que eu queria comentar agora, é sobre as veias emissárias. As veias emissárias são aquelas veias responsáveis por estabelecer uma conexão entre veias extracranianas, que irei explicar melhor nas próximas imagens, que são as veias do couro cabeludo, ou denotadas também como veias extracranianas, basicamente. Essas veias emissárias irão estabelecer a conexão entre as veias extracranianas e as veias dos seios da dura mater. Sua função, basicamente, é por controlar a pressão intracraniana. Seu controle vai se dar, basicamente, pela sua ausência de válvulas.
A sua ausência de válvulas vai permitir que esse sangue flua nos dois sentidos, tanto no sentido para as veias extracranianas, como no sentido das veias intracranianas, que são os seios da dura mater. Irei me explicar melhor na próxima imagem. Temos aqui nessa imagem, foi obtido um corte sagital nessa região, como vocês podem ver. Foi realizado um corte sagital. Temos aqui parte aqui do seio sagital superior e aqui podemos ver uma veia emissária. Essa veia emissária vai vir em sentido aqui do couro cabeludo, estabelecendo relação entre as veias do couro cabeludo, que eu expliquei, as veias do couro cabeludo e essas veias dos seios da dura mater. E aqui podemos ver uma cortical externa, cortical interna e aqui nessa região a díploe. Ela vai passar entre essas estruturas. Passando entre essas estruturas, encontra-se com as veias extracranianas ou veias do couro cabeludo, permitindo então que o sangue flua dos dois sentidos, permitindo que esse sangue, a partir da veia emissária, vá para as veias do couro cabeludo ou esse sangue vá para as veias dos seios da dura mater. Temos aqui a seguinte definição para essas veias emissárias. Definição não, sua analogia basicamente. Elas estabelecem anastomoses entre os seios da dura mater e veias extracranianas. E sua função está relacionada à regulação da pressão intracraniana. Essas estruturas não são responsáveis, elas não realizam drenagem basicamente. Então, sua função não é realizar drenagem, e sim controle da pressão intracraniana. Pessoal, revisando até o momento que eu falei em imagens anteriores. Temos aqui as veias diploicas. Essas veias diploicas irão se localizar numa região conhecida como díploe, e nessa região elas são responsáveis pela drenagem da díploe. Uma vez que ela realiza a drenagem dessa região, ela vai desaguar todo o seu conteúdo para os seios da dura mater. Todo entre aspas, que eu irei explicar melhor. Temos aqui então, ela vai desaguar seu conteúdo para os seios da dura mater. Eu acabei falando também sobre as veias cerebrais e as veias cerebelares. Essas veias são responsáveis pela drenagem, respectivamente, pela região do cérebro e da região do cerebelo. Ela realiza a drenagem dessa região, vai desaguar todo o seu conteúdo para os seios da dura mater. Uma vez que esse sangue chega nessa região dos seios da dura mater, esse sangue vai seguir para a veia jugular interna. Seguindo para a veia jugular interna e vai em sentido ao coração, que eu irei explicar melhor. Lembrando, pessoal, que eu falei entre aspas, por qual motivo? Por qual motivo eu falei entre aspas nessa passagem dessa explicação? Veias diploicas. Lembrando, as veias diploicas também podem desaguar seu conteúdo para as veias do couro cabeludo, que eu irei explicar mais à frente. Então, relembrando algumas estruturas que eu comentei anteriormente. Nós sabemos que essas veias que estão no interior do crânio, que são os seios da dura mater, são responsáveis pela drenagem da maior parte das estruturas intracranianas. Ela faz a drenagem desse conteúdo e vai desaguar esse sangue para a veia jugular interna. Essa veia jugular interna vai sair do interior do crânio através do folículo. Saindo do interior do crânio, ela vai apresentar uma trajetória inferiormente em sentido ao coração, de modo que ela se encontre com outra veia. Essa outra veia que ela vai se encontrar é a veia subclávia direita. Essa veia subclávia direita se junta com a veia jugular interna, formando a veia braquiocefálica direita, que eu irei mostrar nessa imagem do lado direito. Temos aqui a veia jugular interna, e essa a veia subclávia direita. A partir do momento que ela se encontra, irá formar a veia braquiocefálica direita. Quando essa veia braquiocefálica direita se junta com a veia braquiocefálica esquerda, ela irá formar a veia cava superior. E a veia cava superior vai permitir que esse sangue drenado do interior do crânio siga para o coração. É isso, nossa aula 2 é sobre drenagem venosa, continuação dessa aula. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like aí embaixo, comenta o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like, beleza? Até a próxima videoaula.